beijos e ardente amor, aspirais a aquecer a frieza e tibieza dos nossos corações. Inflamai-nos e consumi-nos no fogo do vosso amor. Assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos filhos, chegamos ao 18º dia da nossa pequena catequese sobre o Sagrado Coração de Jesus. Ontem, meditamos sobre as homenagens pedidas pelo coração de Jesus aos indivíduos e colocamos sobre o culto externo desta homenagem. Hoje, nós continuaremos meditando sobre as homenagens pedidas pelo coração de Jesus, mas para as famílias. Então, filhos, o que quererá Jesus para ser lembrado pelas famílias? O que deseja esse coração e por que Jesus quer que as famílias se entreguem ao seu coração amoroso? Santa Margarida Maria de Alacoque vai nos explicar que Jesus não ficou satisfeito apenas com um culto individual ao seu Sagrado Coração, mas que ele também quer um culto doméstico, um culto familiar. E o fim que ele pretende com este culto é regenerar as famílias, resgatá-las para o seu coração. Ele fala que principalmente a santa, que é onde a vida cristã, vai se extinguindo, nos lares onde reina frequentemente as divergências, as insubordinações às suas leis, aos seus mandamentos, aquelas famílias que estão mais distantes da Santa Madre Igreja, dos sacramentos, aquelas famílias onde reina a liberdade de costumes que ferem o coração de Jesus. Famílias onde o amor desordenado pela riqueza, pelo luxo, pela comodidade, que vão gerando pecados capitais, é onde ele deseja mais ainda reinar. É claro, filhos, que Jesus quer reinar em todas as famílias, mas a sua devoção vem para resgatarmos, para salvarmos mais uma vez. E entenderemos isso daqui a algumas catequeses. Mas a santa continua que ele quer ser o quê? Um modelo sobrenatural para estas famílias. Tirar então as famílias desta materialidade, onde vai nos prendendo todos os valores materiais desta terra. E não vamos desejando acumular bens e tesouros no céu. Então Jesus quer vir dar a sua humildade, a sua mansidão, a sua caridade, a sua misericórdia para todas essas famílias que estão mais distantes, gerando então no seio familiar a pureza. Então ele vai purificando todos esses apegos desordenados, todas essas vaidades, luxúrias, essas faltas de dependência do seu coração mesmo, dos seus mandamentos. E principalmente dando este desprendimento de toda esta desordem. Então, onde pai, mãe também estão em constante guerra, onde os filhos não mais respeitam os seus pais, não respeitam os seus irmãos. Então, onde está instalado, então, um grande caos. Agora, imaginemos, filho, Jesus faz isso a Santa Maria Margarida de Alacoque no século XVII. O que Jesus diria a esta santa nos tempos de hoje? Em que as nossas famílias estão completamente desordenadas. Já não sabemos mais o que é a família cristã. E é interessante porque Santa Maria Margarida de Alacoque faz esta reflexão no seu livro. Ela coloca que é importante pensarmos o que é a família. Imagina hoje
o que poderíamos dizer? Onde estão querendo colocar de fato toda a desordem dentro das nossas famílias, né? Onde o mundo vem gerando um grande caos, onde nós não sabemos mais o que Deus pede a nós enquanto família. Então, esta devoção se torna ainda mais importante para o século XXI em que nós estamos. Então, este culto doméstico é constituído por duas homenagens principais. Primeiro, Jesus pede a consagração da família. E segundo, Jesus pede um culto da sua imagem, do seu divino coração, no seio familiar. Então, este culto, ele é proposto por Jesus para todos os fiéis, como nós já dissemos, em todas as nações e em toda a igreja. Ele foi constituído universal. Mas há este pedido especial para as famílias e nós vamos entender então o que é, né, a consagração da família. Então, a família consagrar-se ao Sagrado Coração de Jesus é uma grande homenagem que a família fará ao coração de Jesus, devotando então toda a honra, todo o louvor, toda a glória que merece o coração de Jesus. Então, aí as comunidades, né, as associações que também vão prestando esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, podem orientar e auxiliar as famílias que desejam, então, se consagrar. Então, com essa consagração, este ato, a família reconhece, então, o Divino Coração como o rei da família. Então, filhos, não é a televisão que deve reinar no centro familiar, que deve unir a família nos seus momentos familiares, mas sim o coração de Jesus, né? Ele também vai reinar mostrando que esta família quer honrá-lo e servi-lo. Então, aquela família serve a Deus, né? E temos músicas belíssimas que retratam isso. Ele é o Senhor, né? O soberano deste seio familiar. E, principalmente, quando consagramos uma família ao coração de Jesus, esta família está dizendo: eu quero obedecê-lo. Eu obedeço a Deus, ao coração de Jesus. Então, é uma espécie de contrato, vai dizer a Santa Margarida, para que nós entendamos o que é, né, desta sociedade familiar para com o coração de Jesus. E é preciso que seja numa solenidade, né, com a presença de toda a imagem. Então, eu trago aqui o rito, né, que é feito só para que a gente possa ilustrar um pouco e compreendermos melhor. Então, este ato de consagração da família foi uma fórmula que foi aprovada por São Pio X, né, em 19 de maio de 1908. Então, ela não pode ser alterada, ela deve ser lida como está devido aqui. Então, a consagração é feita e recitada pela família toda de joelhos, diante da imagem que já foi abençoada por um sacerdote. Nós vamos explicar daqui a pouco como funciona. Então, toda a família, na presença do sacerdote, vão então recitar esta fórmula, sendo que o chefe da família, o pai, é quem vai com o sacerdote conduzindo e entregando a sua família como chefe, como o poder ali familiar. Na ausência deste chefe, né, uma família em que a esposa não tem mais o seu marido, ela, como mãe, como matriarca, ela pode então fazer este papel. Leio aqui só um pedacinho para que a gente entenda o que a família vai pedir ao coração de Jesus no ato da consagração. Dignai-vos, ó Divino Coração, presidir aos nossos encontros familiares, abençoar os nossos empreendimentos, tanto espirituais como temporais, afastar todas as preocupações e cuidados, santificar as nossas alegrias e suavizar as nossas penas. E se algum de nós tiver, alguma vez, a desgraça de ofender o vosso sacratíssimo coração, lembrai-lhe a grandeza da vossa bondade e misericórdia para com o pecador arrependido.
Então, isso é um pouquinho do que é o ato de consagração da família. Então, esse é o primeiro fim desta homenagem da família ao Sagrado Coração de Jesus, consagrar-se. O segundo é o culto, então, da imagem dentro do seio familiar. Então, segundo as disposições do coração de Jesus, a imagem deve produzir nos dias de hoje maravilhas, né? Não só nos dias de hoje, mas digo especificamente, mas ao longo de toda a história. Deve operar o mesmo que a devoção à Santa Cruz operou em nossas vidas, nos primeiros séculos dos cristãos, como nós já vimos. Então, qual é o significado da imagem? E peço que vocês que estão nos acompanhando, filhos, possam olhar aqui para a nossa imagem, para que nós possamos entender, então, qual é a simbologia desta imagem do Sagrado Coração que o próprio Jesus Cristo pediu a Santa Maria Margarida de Alacoque. Então, Jesus fala que as chamas simbolizam, então, a abundância dos tesouros que Jesus quer dar a cada um de nós. As chamas significam todo o manancial onde nós devemos procurar o coração de Jesus. Como nós vimos, é no coração de Jesus que este fogo pede uma vítima e aí nesta vítima ele vai nos purificar, né? Como o ouro precisa ser purificado pelo fogo, né? Os outros instrumentos da paixão, o lado aberto, né? Sangrando, que circundam todo o coração de Jesus, significa o amor imenso que o Divino Coração tem para conosco e que foi a causa, então, de todos os seus sofrimentos e suas amarguras que ele quis, assim, sofrer por nós. A coroa de espinhos que está em volta aí do coração representa todos os desgostos, né, que nós, pecadores, causamos ao coração de Jesus. A cruz acima, perto da chama, significa que desde o primeiro instante, né, na encarnação, deste grande mistério, né, o coração de Jesus foi formado. Este sacratíssimo coração foi formado no seio imaculado da Virgem Maria e está presente desde o princípio, em todos os tormentos, em todos os desprezos, e foi ao longo de toda a sua vida pública, sentindo então todas essas amarguras que nós fizemos ao seu coração sacratíssimo. Então esta é a simbologia desta imagem do coração de Jesus. E aqui fortemente ele está nos dando, né, este coração. Então, quais são as 3 homenagens que nosso Senhor pede que nós devemos tributar à imagem do seu coração? Cada família que estiver, então, esta imagem no seu seio familiar. Primeiro, ele quer que, então, que nós façamos pequenas imagens assim, né? Quadros ou pequenas imagens do seu Sagrado Coração. E que tenhamos essas imagens, estes quadros, dentro de nossas casas, dos nossos lares, onde nós devemos honrá-lo. Ou também devemos trazer pequenas imagens e conter conosco. E sempre levarmos e trazê-lo, então, conosco aonde nós formos. Então, essas pequenas imagens do Sagrado Coração de Jesus. A segunda imagem que ele nos peça é que nós façamos imagens, né, como esta, em quadros, em estampas, e que nós possamos, então, prestar culto a esta imagem de forma particular. Então, dentro dos nossos quartos, ter uma imagem do Sagrado Coração. Então, não só na casa, que já consagrou a família toda e tem ali na parte principal da casa, eu vou explicar daqui a pouco como funciona, mas também que eu devo querer trazê-la comigo, né? E dentro desta parte da casa, eu devo sempre deixá-la exposta, para que todos possam ver e venerá-la. Então, eu escolho uma parte da casa onde de fato Jesus reinará.
né? E para todos que vierem às nossas casas e estiverem então conosco, além da família. E a última homenagem, ele quer que a imagem então seja exposta publicamente. Então, não só dentro do seio familiar, mas as igrejas devem ter imagens, quadros do Sagrado Coração de Jesus, independente se esta igreja é ou não dado o nome, né? Nesta igreja tenha como patrono, né? O Sagrado Coração, porque as igrejas às vezes têm outros santos como patronos, né? Então, o que significa ter o culto desta imagem? É o que nós chamamos da entronização. E há uma cerimônia de entronização do quadro. Então, isso também foi recomendado junto com a aprovação da devoção, e nós veremos também um pouco histórico desta devoção nas próximas catequeses. Então, deve-se, de preferência, ser celebrada uma Santa Missa, né? Em honra e intenção de toda a família, que irá receber, então, o Sagrado Coração. E aí, dentro do seio familiar, deve ser preparado um lugar digno, né, de honra, um pequeno altar, onde ficará, seja a imagem ou seja o quadro a ser entronizado. Então, deve ser bem preparado esta imagem, numa mesa coberta com uma toalha digna, se for uma imagem, no quadro, se for colocado na parede embaixo, ter um altar digno, com velas, flores enfeitadas, onde vai dar toda a realeza, né? E aí o padre vai abençoar esta imagem, e aí então vem todo o rito de entronização, que aqui eu não falarei, mas está presente dentro dos documentos da Santa Madre Igreja. Então, filhos, hoje nós vimos sobre as homenagens pedidas pelo coração de Jesus às famílias. E como nós vimos, Jesus deseja ser honrado cada vez mais. Então, amanhã nós meditaremos as homenagens pedidas pelo coração de Jesus nas suas formas do culto particular, doméstico e público. Então, consagremos o nosso dia, a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus. Nós vos oferecemos, damos, consagramos, imolamos nosso próprio coração. Recebei-o e possuí-o todo inteiro e purificai-o. Iluminai-o e santificai-o, para que ele viva em vós, e que vivais e reineis nele, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Deus abençoe, filhos. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.